Estamos de volta no Antenados na Geral, falando sobre a armadura de Deus. Dava para ter dá para ter 6 blocos, um para cada um, só para a gente brincar um pouco aqui ao redor. Mas a gente vai dar uma acelerada, porque já estamos no terceiro bloco. E o assunto é fantástico, porque a aplicação que ela tem em referência às outras partes da armadura e como nós aplicamos isso no dia a dia, pastor Daniel, é fenomenal. Vamos falar um pouco sobre, talvez, o pé, revestir o nosso pé com o evangelho, com a palavra do evangelho, ou enfim, o escudo da fé. É fenomenal a gente poder aplicar isso para a nossa vida. Esse é o escudo da fé. E o salmista, lá no Salmo 112, ele diz que aqueles que estão firmes no Senhor não se atemorizam com más notícias, com mais maus rumores. Antes, ele fica firme, aguardando a vitória que Deus dará sobre os seus inimigos. Então, a armadura vem a fé, porque a firmeza você precisa estar com fé. Então, quando chega a má notícia, quando José recebeu a má notícia, ele permaneceu firme. Ele permaneceu firme durante anos, foi para o cárcere e permaneceu firme, aguardando a vitória que Deus daria para ele perante todos os inimigos, perante os irmãos que venderam, perante tudo aquilo que ele foi injustiçado, ele permaneceu firme. E o que é isso? É a fé. É a fé. A fé que nós precisamos, porque todas essas armaduras, o capacete que atinge a mente, a armadura que atinge o coração, mas todos eles precisam da fé. A fé que o Senhor Jesus ele nos ensinou, ele passou o ministério dele falando: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, seja conforme você quer. Ele que nos ensinou para que nós possamos estar usando esta armadura, mas ela vai funcionar com a fé. Uma coisa que eu acho, vou até repetir o que eu falei, que eu acho fantástico, que me veio em mente enquanto a gente estava debatendo, é que dentro de uma armadura, de um conceito de batalha que é colocado aqui, é muito mais de defesa do que de ataque. É fantástico isso. Parece que é muito... Eu falo assim, ó, fica aí, só te protege, resiste que eu vou lutar por você. É interessante. Deixa que eu luto por vocês, só resiste. É fantástico. Você falou sobre a preparação do evangelho da paz. Eu acho fantástico essa colocação de Paulo, porque ele acrescenta esse o evangelho da paz. Ele coloca o evangelho como o evangelho da paz. E se pararmos para analisar, parece que é assim, que é só para colocar ali mais um item, mas não é. Na verdade, hoje, nos dias que vivemos, o cristão que não tem essa convicção de que está com os pés firmados no evangelho, ele é levado por ventos de doutrinas. A verdade é essa. Nós estamos vivendo dias em que muitas coisas estão sendo inseridas no evangelho da paz, não é? Como se fossem parte do evangelho e não as são. A verdade é que nós precisamos ter convicção de que vivemos o evangelho da paz. O evangelho da paz é o evangelho de Cristo, não é o evangelho de Maria, de João, de Pedro, de Carlos. É o evangelho de Cristo, não é o evangelho que eu acredito que seja, que eu criei segundo as minhas convicções e segundo os meus desejos pessoais, mas o evangelho de Cristo. Então, quando a pessoa tem convicção disso, ela pode ouvir o que ela quiser, que não vai mudar o seu pensamento. A verdade é que hoje tem pessoas que não podem ouvir certo tipo de mensagens, que ela se desvia do evangelho da paz. Ela vai por evangelho da prosperidade, ela vai por evangelho, sabe, do triunfalismo, ela vai por evangelho do egocentrismo, enfim. Ela vai buscar qualquer outro evangelho, menos o da paz, que é aquele que promove dentro do ser, que Jesus falou, não é? Que a paz que ele dá excede todo o entendimento. Opa, excede tudo o entendimento. O meu entendimento no momento pode ser de crise, de dificuldade, de aperto. Talvez tem gente aqui agora que está passando um dia mal, como uma provação de Deus. Isso pode acontecer. Deus pode permitir um dia mal como preparação para a pessoa ser um grande obreiro, uma grande mulher de Deus, não é? E precisa estar com os pés firmes no evangelho da paz, que é o evangelho que excede todo o entendimento, que a pessoa olha para dentro e fala: não, peraí, eu tenho Cristo. Porque você pode não ter o bife na mesa, você pode não ter a bela casa, você pode não ter o conforto que talvez você tinha 3 meses atrás, mas você tem Cristo, e ele promove uma paz que excede o entender. A minha mente está dizendo: está ruim, mas alguma coisa mais forte, que é o Espírito Santo, que é esse evangelho dentro de mim, diz que está boa a coisa. Então, se você está vivendo, eu vou falar para o telespectador agora, que está vivendo algum momento, algum dia mal, em função
não é? De uma aprovação, porque Deus pode estar te preparando para algo maior. O dia mal, até em função de você ter cometido ou administrado mal, de repente administrou mal alguma área e quebrou a sua empresa, ou faliu, ou administrou mal o relacionamento e o casamento rompeu, está vivendo uma crise, né? Acredite, mantenha-se firme no Evangelho, isso vai passar. Uma coisa bonita, pastor Carlos, quando a gente pega e aplica isso para uma guerra, porque de fato, uma guerra, quando você está olhando todo armado, todo com escudo ou com espada, você está olhando para frente vendo os ataques do inimigo. E em guerras faziam muito isso, botavam-se obstáculos no chão, espetos ou obstáculos para a pessoa simplesmente tropeçar. Não é algo muito perceptível, às vezes, contra um ataque. E foi muito bem colocado pelo senhor André. Ventos de doutrinas ou coisas que vêm internamente, às vezes vem simplesinho, olha, não, isso não é um ataque, não é o Satanás aqui me tentando com uma pessoa. Isso não tem problema. Onde não há. É um obstáculo, não, é uma coisinha boba. O Evangelho é puro, ele é limpo, ele é comparado a uma água que purifica. Porque o diabo faz isso, ele vai colocando obstáculos. A água, se ela é contaminada, pequenos, que a gente nem percebe às vezes, porque eu estou olhando coisas grandes. Estou olhando a tentação do diabo, na questão moral da minha vida e tudo, daqui a pouco ele bota um negócio na doutrina. Dentro da igreja, na nossa doutrina, de como nós adoramos a Deus. Daqui a pouco, quando a gente vê, a gente está jogado no chão, porque a gente trabalhei com filtragem de água, trabalhei na indústria e eu trabalhei em laboratório. E nós temos um produto que nós colocávamos na água que se chama ortotolodina. Uma pequena gota de ortotolodina muda completamente uma grande quantidade de água. Entende? Então é isso. Uma pitadinha ali, sabe, do inimigo, de inverdade, de heresia, faz com que o Evangelho fique maculado na pessoa e ela começa a colocar em xeque, em dúvida, todas as verdades, até que ela já ouviu no passado. É um problema sério. Então, estar com os pés firmes é pegar lá do princípio que você aprendeu. Jesus cura, salva, liberta e batiza com o Espírito Santo. Se é assim que você aprendeu, é assim que é o que está na Bíblia. Sabe? Não é as invencionices. Eu tenho preocupação com essas Bíblias que estão surgindo agora, que está mudando todas as verdades da palavra. A palavra, ela tem que ser mantida na íntegra. Eu não costumo misturar nada com a Bíblia. Eu costumo dizer que o cristão não precisa de nenhum outro elemento senão a palavra de Deus para ser bem sucedido. Nós não fazemos isso às vezes, pastor Alexandre, criamos obstáculos, novas doutrinas, ao invés de facilitar. Jesus veio para facilitar. Para mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, vem para mim. E a gente começa a inventar coisa para chegar, cria obstáculo para chegar a Jesus. É duro isso. Eu volto a afirmar, acredito que, porque muitas vezes a gente perdeu o foco, né? Perdemos o foco. Talvez o que esteja regendo a nossa vida, até mesmo pela própria sutileza do nosso inimigo, uma vez que ele tem uma vantagem sobre nós, porque nós não o enxergamos, mas ele nos enxerga juntamente com as suas hostes, né, a sua equipe, que são os demônios que caíram com ele. E talvez a gente não esteja percebido disso, dessas sutilezas, e a gente se deixa levar pela filosofia e pela ideologia do mundo. O que você precisa para ser alguém hoje, né? Conhecimentos, ter poder, né? Ter poder, ter nomes. E eu acredito que tudo isso são sutilezas, são dados inflamados, são as ações escorregadiças que o inimigo vão colocando na nossa frente para pedra de tropeço, nos ludibriar. Mas por que isso tudo acontece? Porque a gente está desapercebido. A gente talvez não tenha na nossa consciência de que nós estamos inseridos numa batalha espiritual. E aí o apóstolo Pedro ele vai falar, olha, cuidado, porque o diabo, o vosso adversário, né, o nosso inimigo, Satanás, inimigo, ele está ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ou seja, ele não descansa. Ele está o tempo todo nos estudando a ação da igreja, dos líderes, dos servos, dos filhos de Deus, para fazer com que os filhos de Deus tropecem, escorreguem e caiam. Ou seja, estejam desarmados, estejam sem a sua armadura. E é interessante porque o apóstolo Paulo também, segundo as Coríntios, ele vai falar que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são espirituais. E ele vai falar sobre o sofisma, ele vai falar sobre discurso, sobre linguagem, sobre produções que são, sobre articulações e pensamentos e ideias que são produzidas em nós pelo viés da linguagem. E o diabo ele é muito expert nessa ação de, através da linguagem, da múltipla linguagem, produzir em nós pensamentos e sentimentos que nos tiram do foco.
que nos fazem pensar duas vezes sobre quem é Deus. Isso eu acho interessante, porque através daí, por exemplo, o escudo da fé é algo que a gente segura aqui, mas o escudo não protege de coisa no chão. Então como é que ele começa a botar dúvidas ao nosso coração sobre Deus? Botando pedra de tropeço. A gente tem que estar vestido, o diabo ele não tem um atributo, que é a onisciência. E eu acho isso fantástico. O pastor falou, o diabo em algumas áreas ele leva vantagem por ser um ser espiritual, mas ele não tem o atributo da onisciência. Ele não sabe, pastor André, o que o senhor vai fazer daqui a 3 minutos, daqui a 1 segundo. O que ele vai fazer é tentar colocar, deduzindo que aquele é o seu caminho, né, e que você vai passar por ali e ali você vai cair. E por isso é que Jesus falou que temos que ter uma vida de vigilância. E olha que Jesus falou isso no monte uma vez. Uma vez os discípulos com ele no monte, ele falou, gente, vigiai e orai. No monte, que é lugar mais santo para o crente, não no monte. Então, o diabo ele pode deduzir que eu vou cair em certas tentações. Só deduzir. Mas ele não tem ciência, ele não tem onisciência. Ele não sabe se eu vou cair. Não, eu vou preparar isso aqui porque é certo o Carlos cair. Ele não sabe se eu vou desviar ou se eu vou estar vigilante. Então, andar em vigilância, você não vai cair nos laços do diabo. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Vamos falar um pouco sobre o capacete da salvação. E por último, aí sim agora, vamos partir para o ataque. Vamos falar da espada do Espírito, vamos falar sobre a Bíblia Sagrada. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.